Boa noite. Tá bom assim essa distância? Esse aqui é legal, né? Capta todo mundo, começar a ficar enchendo a cara. Boa noite para todos. Muito bom a gente estar aqui, se reencontrando. Alguns se encontrando, outros se reencontrando. Reiniciando os trabalhos. Vocês estão começando hoje? Esse ano, é a hora da gente recomeçar, né? Vamos recomeçar. Todo mundo deseja sempre um feliz ano novo para todos, né? Que você tenha um feliz ano novo, né? Todos têm um feliz ano novo, né? E que a gente faça a nossa parte para que o ano novo seja melhor, né? Porque senão fica na cola do outro, né? O outro vai fazer o ano novo vai ser melhor e a gente vai também ajudar para que o ano novo dos outros também seja melhor, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 15, que é um capítulo que ele tem bem um resumo da moral espírita, que é a mesma moral do Cristo, que é o capítulo que fala sobre caridade, que é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, que é o grande caminho, o grande modelo, né? Qual que é a alternativa para a gente se salvar? A caridade. E quando se fala em se salvar, como é que a gente pode entender isso? Eu me salvar da minha própria ignorância, eu estar evoluindo, eu estar progredindo, eu estar cuidando de mim enquanto espírito, né? Porque o espiritismo não é uma doutrina salvacionista. O fato de eu aceitar, eu já estou salvo. Não é essa a nossa concepção. A concepção que o espiritismo traz é assim: eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou me melhorando enquanto espírito reencarnado e dessa forma eu vou progredindo. E vou progredindo e ajudando o progresso dos outros à minha volta. Essa é a ideia da doutrina. Eu não vou me salvar, eu vou evoluir, eu vou progredir, eu vou corrigir os meus erros, aqueles que eu estou identificando como erros. Por isso que é importante a gente se conhecer, para saber o que a gente tem que mudar, o que a gente quer mudar, o que a gente não quer mudar. Ou pelo menos não quer mudar nesse momento, né? Eu achei aqui, junto com as minhas anotações, uma anotação antiga, até mostrei para a Gilda. Essa aqui ela estava no Evangelho da minha mãe. Ela assistiu uma palestra algum dia e ela escreveu isso aqui, que o orador tinha citado 3 tipos de caridade. Eu achei legal de reler isso aqui. Ela faz até um desenho, né? Que existem 3 tipos de caridade: a esmola, a compreensão e o consolo. Esmola é o primeiro ensaio da caridade. Depois passamos da esmola a consolar a criatura, e o ponto mais alto da caridade que ele colocou, que é o orador, no ápice do triângulo, que é a caridade compreensão, quando passamos a compreender os erros dos outros e perdoar. Interessante essa ideia, porque na realidade a caridade é a operacionalização do amor, é colocar em prática o amor. Então, a caridade se manifesta de várias formas. De repente você dá esmola, é uma caridade. De repente uma pessoa está precisando de dinheiro e você está em condições de dar dinheiro e acha que é necessário, você vai dar, está fazendo bem para aquela pessoa. Que não faça isso humilhando a pessoa. Pode ser a coisa também da outra etapa, que é o consolo, você consolar a pessoa, tranquilizar. E mais avançado é quando você consegue compreender. E aí está ligado a uma ideia que se usa muito hoje, pelo menos é uma grande questão que as pessoas colocam, da empatia. Você sentir o que o outro sente, você compartilhar do sentimento do outro, não sofrendo junto com ele no sentido de ficar mal, né? Porque senão a gente acaba assumindo as dificuldades dos outros e eu fico mal e não consigo ajudar o outro. Mas de fato entender, a empatia é você se colocar na posição do outro, entender o problema do outro, respeitar e ajudar na medida do possível. E o capítulo começa citando aquela história de que o que eu tenho que fazer, que Jesus, conversando com o doutor da lei, as pessoas estavam sempre questionando o que tinha que fazer para poder entrar na posse da vida eterna. E aí ele fala, né, ele fala o seguinte, uma coisa que as pessoas falam que Jesus resumiu. Não, Jesus não resumiu, isso aqui já está no Velho Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, mestre, o que eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus, o que é que está escrito na lei? Como leste? Ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, respondesse bem. Aí ele pergunta, quem é o meu próximo? Aí ele conta a parábola do bom samaritano, que é muito bonita.
A gente vai falar um pouquinho dela, que acho que a maioria do pessoal deve lembrar. Então é interessante isso, porque Jesus conversando, né, com os discípulos, com outras pessoas, com doutores da lei, ele levantou essa ideia, né? Porque isso já está, se você for olhar no Velho Testamento, em alguns textos antigos, um profeta resumiu uma parte dos 10 mandamentos, outro resumiu. Então essa ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já está lá no Velho Testamento. Já é uma coisa da tradição judaica antiga. E Jesus pergunta e o doutor da lei responde como ele tinha lido o Velho Testamento. Jesus retoma isso, num outro momento nesse mesmo capítulo, ele também retoma isso. Por isso que a gente acaba falando que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Jesus ele foi o que levou para frente essa ideia que já era uma concepção da religião judaica antiga. E nisso você resume os 10 mandamentos mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu amo a Deus, eu vou amar ao meu próximo, que é meu irmão. Se eu amo o próximo, eu vou amar e respeitar a Deus, que é o Pai de todos nós. E aí ele cita qual que é o mecanismo para você entender quem é o próximo. E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que é aquela história que o cara estava viajando, ele é assaltado e larga um cara na beira da estrada. Inclusive eu acho essa história, como todas do Evangelho, extremamente atual, né? Tudo no Evangelho é extremamente atual, né? Porque a coisa mais comum do mundo, a gente vê uma situação de uma pessoa numa situação difícil, e o que a gente faz? Passa reto. Porque a gente tem medo. Ah, porque a cidade é violenta. Só que a gente tem medo. E o que aconteceu aqui, há 2000 anos, nessa historinha que Jesus contou. Passou um sacerdote, depois passou o levita, que era um tipo de um sacerdote também, e ninguém parou para ajudar. O coitado ficou lá, jogado na estrada. Aí passa um samaritano. Jesus, como grande mestre, sábio, sempre usava figuras e imagens para, até nas historinhas, ensinar a gente. E ele põe como personagem legal, o personagem principal dessa história, o samaritano. O mocinho da história é o samaritano. Porque o samaritano que vai lá e ajuda o cara que foi assaltado, cuida dele, leva para uma estalagem, instala o coitado lá, paga as despesas, fala que na volta ele ia passar de novo lá para pagar o que estivesse faltando. Quer dizer, ele faz o serviço completo de atendimento. E o samaritano era uma pessoa muito mal vista na época. Uma sugestão para vocês: peguem o Evangelho segundo o Espiritismo e leiam aquela parte introdutória, as notícias históricas. Ele fala dos samaritanos, porque tem muitas historinhas que a gente lê, legal, mas se você ler aquela introdução do Evangelho, você vai entender o que significa ser samaritano. Escriba, fariseu, saduceu, essênio, é legal para a gente poder conhecer esses personagens. E aí vocês vão ver lá que o samaritano é uma pessoa muito desrespeitada. E Jesus coloca o samaritano como o cara que teve a consciência. Quer dizer, quem foi o próximo mais próximo? Aí o próprio doutor da lei teve que reconhecer, foi o samaritano. Então, faça isso e você vai ter posse da vida eterna. E o que é a posse da vida eterna? É ficar no céu, à direita de Deus, tocando harpa? Ficando na ociosidade absoluta? Não. Se a gente fica imaginando que o ideal é ficar sem fazer nada, nós estamos num processo obsessivo profundo. Porque você ficar sem fazer nada o tempo todo é quando você está com uma depressão profunda, com uma crise violenta, que você tem que fazer um tratamento para sair disso. Porque ficar sem fazer nada, tudo bem, de vez em quando você dá uma descansadinha, isso faz parte, né? Aquele chamado ócio produtivo pode ser interessante em alguns momentos, mas de modo geral, a gente ocupar o nosso tempo é uma coisa preciosa, porque o tempo é uma coisa preciosa. E essa é a ideia. Então, de você fazer coisas úteis para o próximo, né? Utilizar de maneira mais útil possível. E aí vem a história desse bom samaritano aqui, que é legal vocês darem uma lida lá para vocês entenderem. Na sequência do capítulo, esse capítulo 15, como ele trata de caridade, que é um dos temas principais da doutrina, ele tem muita riqueza de informação. Então vale super a pena a gente ler com calma depois. A gente está pensando algumas coisas aqui, mas é legal vocês lerem para... Quem daqui já teve a curiosidade de ler o Evangelho e o Espiritismo de capa a capa? Façam isso. Porque a gente costuma abrir o acaso, né? Para ler uma mensagem. Quem daqui abre de vez em quando o acaso do Evangelho? Legal, continua fazendo isso. Mas pega de capa a capa.
de página de rosto a página de rosto, de orelha a orelha, dependendo da edição. Inclusive com a introdução, que é essas notícias históricas. É muito legal a gente se apropriar dessa obra como um todo, porque ela é um conjunto. E esse capítulo é uma das sínteses desse evangelho, desta obra, porque ele fala da caridade, que é o de ajudar o próximo, de fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, nas mais variadas formas que se apresentam de situações de ajudar o próximo. Mais para frente, Jesus também foi lá questionado pelos fariseus, porque tinha muito isso, né? Os fariseus, os saduceus, eles ficavam discutindo, lá as notícias históricas explica quem é fariseu, saduceu, etc. Tá? Vocês vão lá para ler, lição de casa da Malidia nisso. Os fariseus estavam sempre querendo pegar Jesus em contradição, e perguntam para ele qual era o maior mandamento, porque logicamente o que eles queriam? Que Jesus falasse, o maior mandamento é esse, ou aquele outro, para poder dizer que Jesus estava desqualificando outro mandamento. E se você for pegar os 10 mandamentos, os 10 são importantes. Todos, até aquele honrar o sábado, que a gente pensa, esse mandamento é antigo. Não, se você for pensar que você tiver pelo menos um dia da semana, que você dedica ao Senhor, e você o honra 24 horas por dia, de meia-noite a meia-noite, de 0 hora a meia-noite, se você tiver um dia inteiro que a gente tem o hábito de honrar, vai ser um belo exemplo, né? De vocês se acostumando a honrar os dias que Deus nos oferece como oportunidades de ajudar o próximo e da gente se enriquecer enquanto espírito. Então todos os mandamentos são muito importantes. E resumindo, e quando Jesus é perguntado, Jesus fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E esse é o maior e o primeiro. E o segundo, semelhante, amarás ao teu próximo como a si mesmo. Esses são os dois mandamentos, contém toda a lei e os profetas. Ele retoma o que já tinha no outro texto, ele tinha conversado com outro doutor da lei, ele já tinha resumido. Então essa ideia do amar a Deus e amar ao próximo, resume os 10 mandamentos. Se você for pegar cada um dos 10 em particular, eles estão todos incluídos nesse aqui. O considerar Deus como pai e os outros como irmãos. Se são irmãos, a gente cuida. Na sequência, tem a caridade segundo São Paulo, que é um texto belíssimo, né? Se eu falar as línguas... Isso aqui está na carta aos Coríntios, numa das cartas aos Coríntios. Paulo escreveu muitas cartas, né? Ele escreveu não para os corintianos, não, tá? Nada contra os corintianos, mas não foi para os corintianos que ele escreveu. Ele escreveu a carta para os coríntios, as pessoas que moravam em Corinto, tá? Mas então quem que é os coríntios? Nós morávamos em Corinto. E as cartas de Paulo têm um nome em função de para quem que ele mandava. A carta aos romanos. Por quê? Porque ele mandou essa carta para os romanos. E assim sucessivamente. E nessa carta tem um trecho que fala uma coisa, é um texto belíssimo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, como o sino que tine. Se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. Se eu distribuir os meus bens em sustento dos pobres, se entregar meu corpo para ser queimado, se eu todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. Ele usa um texto bastante exagerado, né? Ele fala situações limite. Se ele não tiver caridade, se ele se der o corpo para ser queimado, se ele der todos os bens dele, se ele fizer tudo isso, mas não tiver caridade, ele não é nada. É a ideia do fora da caridade de nossa salvação, que esse capítulo vai resumir. Porque se eu falo um monte de coisa, se eu tiver uma fé gigantesca, mas a minha fé não estiver ligada a obras concretas, para que serve a fé? Né? A fé é uma coisa importante, é fundamental a gente trabalhar a nossa fé, a gente construir a nossa fé, porque nós temos uma fé muito frágil, né? Nossa fé ela não é muito robusta, quando acontecem problemas a gente esmorece, fica mal, porque a nossa fé é muito fraca. Mas se eu tiver uma fé muito forte, eu acredito muito em Deus, e ficar só acreditando muito em Deus, e louvando a Deus todo dia, levantando, orando e louvando a Deus, vou passar o dia louvando a Deus, vou dormir louvando a Deus, e não fizer nada, você não está louvando a Deus. Louvar a Deus é fazer coisas de útil para os outros filhos desse mesmo Deus, desse nosso Pai. Tem até uma música famosa daquele grupo
Legião Urbana, Monte Castelo, que cita trechos de Paulo, trechos de Shakespeare, é uma música belíssima, e ela fala sobre isso, né? Se eu falasse as línguas dos homens não tiver amor, você vê que eles falam em amor. Amor ou caridade é a mesma coisa, são sinônimos. Mas lá na música ele fala em amor, não fala em caridade. Mas o que é a caridade? Se não o amor, colocado em prática. Se eu estou disponível para ajudar o próximo, sem esperar nada em troca, isso é o amor puro. É aquele que você não está esperando absolutamente nada, porque muitas vezes a gente faz as coisas esperando algo em troca. É muito comum a gente fazer um negócio assim, né? A gente ajuda e, nossa, eu ajudei a Gilda, fiz um monte de coisa para ela, mas ela nem um muito obrigado para mim. A gente tem essa preocupação, né? Se a pessoa não falou muito obrigado, vai ver, ela não falou porque ela esqueceu. Mas o que importa? A gente faz para receber um muito obrigado? Quantas vezes fazem coisas para a gente, passa batido e a gente não agradece? Ou não agradece direito? Ou agradece de um jeito muito superficial? Porque às vezes uma pessoa faz alguma coisa para a gente, que para ela foi um grande esforço, e a gente não percebe. Porque nós somos diferentes. Então, de repente, ela me ajuda num negócio que eu acho, legal, obrigado. Mas o que ela fez para mim foi para ela um esforço gigantesco. E eu não agradeci do jeito que ela merecia. Então, como nós fazemos isso para os outros, não vamos fazer, né? Não vamos continuar fazendo. E não vamos esperar dos outros também. Porque muitas vezes a gente espera que as pessoas façam coisas para nós que ela não está em condição de fazer naquele momento. Como nós, muitas vezes, não estamos em condição. A gente deve ser bastante cuidadoso em nos cobrar as coisas. Não podemos cobrar demais, senão a gente fica muito injusto conosco mesmo, né? E a gente fica muito exigente com a gente. E a gente gera uma ansiedade, uma expectativa muito grande. Então não vamos fazer isso com os outros também. Vamos ser mais tranquilos em relação a ajudar o próximo e fazer naturalmente. Se a gente tem um instinto de ajudar, vai lá e ajuda. É a história do bom samaritano. Quantas vezes que a gente não ajuda alguém por algum receio de alguma coisa? Eu não vou ajudar porque o que vão falar de mim se me virem ajudando tal pessoa? Mas se eu fizer isso, eu estou com risco de alguma coisa acontecer. A gente sempre busca desculpas para não fazer as coisas. E às vezes tem tanta situação para a gente ajudar por aí, a gente não ajuda por algum motivo qualquer, né? Na sequência do capítulo tem um trecho também muito importante, que é Fora da Igreja não há salvação e Fora da Verdade não há salvação, que é um texto que o Kardec, com orientação dos espíritos, faz uma crítica desse conceito que se tinha na época, de que se você não estava frequentando a igreja, fora da igreja, no caso aqui era mais uma crítica mesmo para a igreja católica, que era muito dominante na época. Então, fora da igreja não há salvação. E a gente, reproduz, porque fora da igreja não há salvação, nós temos que abrir isso. E muitas vezes nós espíritas caímos no outro extremo. Fora do espiritismo não há salvação. E não é assim, né? Mas a pessoa vai chegar num ponto que ele vai ser espírita, então ele vai estar salvo e ele vai... Não vamos pensar que tem um céu dos espíritas separado não, viu? Não vamos ficar contando com isso, que todo mundo vai igual, né? Tem até uma historinha dessa que o cara desencarnou, estava lá no céu falando com São Pedro, ele vai passando por um monte de lugar e encontrou vários céus com as pessoas fazendo festa e comemorando. Aqui é o céu dos católicos, aqui é o céu dos protestantes, aqui é o céu dos judeus, aqui é o céu dos muçulmanos. Aí depois o São Pedro fala, agora você fica quieto. E eles passam reto por um lugar. Mas por que não podia fazer barulho? Porque ele é o céu dos espíritas, eles acham que eles estão sozinhos. É uma piada, que você pode se adaptar em qualquer ambiente que você tiver. Mas muitas vezes nós nos colocamos nessa posição. Ainda bem que a doutrina nos dá muito ensinamento e a gente tem muita comunicação com os espíritos que nos dão muitas dicas. A gente tem muita opção de aprender. A doutrina é maravilhosa, porque a doutrina retoma o que o Cristo trouxe. O Cristo é maravilhoso. Então, obviamente, o espiritismo é muito legal. Então, que a gente aproveite o máximo possível desse conhecimento, mas que coloque em prática, porque só ler, só estudar não resolve, né? Fazer alguma coisa, para qualquer pessoa, para quem puder, né? Usar e aplicar, isso que é o fundamental, e não julgar os outros. Então quer dizer, aquela pessoa vai um dia, ela vai chegar nesse patamar. Não, tem pessoas que são muito boas,
e são de outras denominações religiosas. Tem pessoas que não seguem nenhuma religião e são pessoas muito boas. Então o que a gente deve fazer é ser bom. E o conhecimento que a doutrina nos traz, se nós estamos aqui e estamos estudando Espiritismo, vamos usar esse conhecimento para quê? Para ajudar o próximo, para nos ajudar. Primeiro eu me ajudar, porque Jesus falou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se Jesus falou isso, é porque Jesus, muito sábio, tinha sentido, né? Eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu não souber me amar, eu não vou saber amar o próximo. Eu tenho que ter essa experiência de me cuidar, de me amar, em todos os sentidos, físico e espiritual, né? Para poder amar o próximo também. E aí, para concluir, tem uma passagem de Paulo. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo, por regra, o reflexo do mais puro cristianismo. Quer dizer, a regra básica que o Espiritismo coloca fora da cadeia da nossa salvação é a essência do cristianismo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o Espiritismo está retomando os princípios cristãos, porque Jesus falou do amor, e aí o Espiritismo vem retomar a caridade, que é o amor, né? Todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então a gente deve tomar cuidado para não incorrer num risco que às vezes nós vemos pessoas de outros grupos religiosos incorrendo, de se achar que estão numa posição superior e que só eles estão salvos, só eles estão bem, só eles é que vão se libertar, só eles que vão para o céu. Vamos tomar cuidado para a gente não incorrer no mesmo erro, porque não é legal isso. A pessoa pode estar em qualquer grupo religioso ou não estar em nenhum grupo religioso, ser uma pessoa super boa, super preocupada com o próximo, super disponível para ajudar e não tem nenhum rótulo religioso. Então, se nós temos um conhecimento, que esse conhecimento seja útil para nós, para que possamos de fato aplicar, né, concretizar aquilo que a doutrina nos traz. E a doutrina tem um manual. Por isso que eu falo de ler o Evangelho como um todo. Porque o conjunto da obra, cada capítulo fala de um aspecto. E mesmo dentro dos capítulos, eles têm uma dinâmica muito legal, que ele trata do assunto de um jeito muito complexo e muito completo. Né? Quando ele fala de família, ele fala do cuidado com o filho, do cuidado do filho em relação ao pai. Os capítulos têm muito isso, tem essa visão muito abrangente. Então vale a pena a gente fazer uma leitura mesmo de livro, sem pressa. Pode demorar 2 anos para ler o Evangelho, não importa. Mas fazer independente da leitura ao acaso, pegar e lendo devagarinho para ir se apropriando da obra, porque é uma obra muito interessante. É um grande manual, né? E ela retoma basicamente aquilo que Jesus nos trouxe de maneira mais fluida. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele consegue formalizar, né? Normatizar de um jeito mais claro e objetivo, e extremamente atual. E que nós possamos aprender cada vez mais e aplicar, né? E vamos agora continuando nesse ambiente agradável, em paz, nos preparando para ouvir as palavras que o nosso companheiro espiritual trará para nós. Boa noite, queridos irmãos. Com muita alegria em nossos corações, de podermos estar nesta casa, onde se fala do nosso Mestre e amado Jesus, onde se fala do amor, onde se fala da caridade, nessa união de pensamento, queridos irmãos. Estamos caminhando para esse aprendizado tão importante para cada um de nós, humanos, para que haja em nossos corações, através desses ensinos que vamos recebendo durante a nossa caminhada, tanto na terra como espiritualmente. Esses conhecimentos chegam devagarinho, vai adentrando no nosso coração de uma forma tão calma e sublime. Mas, queridos irmãos, como o Evangelho da Noite, muito bem exposto pelo nosso querido irmão,
não é o suficiente recebermos todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, achar que dentro desses ensinamentos tem realmente a salvação, se não colocamos em prática. Todos nós ainda precisamos muito nos esclarecermos sobre o que é realmente o amor, o que é realmente amar a Deus e amar a seu próximo. Necessitamos sim da ajuda de um para com os outros. Aqueles que já compreenderam melhor, passem para aqueles que ainda estão no caminho, num aprendizado menor ainda. Mas com certeza plena, que o nosso Mestre Jesus, Espírito que reencarnou nesse planeta, com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor e com seus exemplos, deixou aqui na Terra essa luz. Que esse encontro de nós para com o nosso Mestre seja sincero, seja de uma forma única, de exercitarmos através dos conhecimentos que vamos recebendo, abrir os nossos corações e olhar o nosso próximo, não importando se o nosso próximo abraça os mesmos ideais que o nosso, mas olhando o nosso próximo com amor. Só desta forma que vamos compreender o que somos e para que e por que estamos aqui na Terra, vivenciando esses momentos encarnados. Queridos irmãos, desta forma, nós vamos abrindo nosso entendimento, devagarinho, sem pressa, para que realmente todo o conhecimento que chegar até nós se instale de uma forma definitiva. E que o nosso caminhar seja um pouco mais leve, sem preconceito, sem julgamento, somente amando e procurando entender o seu próximo em suas atitudes, em seu comportamento. Analisando bastante aqueles que têm já as condições morais já estabelecida no amor, procurando, dentro desse entendimento, olhando os seus exemplos e exercitando em nós. E quando olhamos para o nosso irmão e vemos que ainda necessita de auxílio na parte moral, na parte espiritual, vamos abraçá-lo com carinho, com amor, paciência, que um dia também vai receber todo o apoio, todo o amparo. Ele já recebe, mas não sente. Mas quando ele perceber, também vai usar esse sentimento tão nobre que é o amor. Nós estamos aqui, em nome de Jesus, em nome da equipe do nosso amado Dr. Bezerra, pedindo que as bênçãos do amor maior estejam nessa casa, envolvendo todos os tarefeiros, todos aqueles que aqui chegam e todos aqueles que se ligam a esta casa, deixando um abraço fraterno, pedindo com bastante humildade que Jesus, nosso amado Mestre, esteja sempre conosco, que os espíritos de luz possam nos acompanhar, possam nos direcionar e da nossa parte temos a dignidade, o amor e a compreensão. Queridos irmãos, vamos caminhando na paz de Jesus. Muito feliz estou de estar aqui nesta noite, como em outras noites também estou. Companheiro que acompanha as tarefas da casa. E peço ao Mestre Jesus que continue nos dando força, nos continue nos dando condições cada vez mais para que o nosso trabalho
possa cada vez mais unir e abençoar todos. Um grande abraço e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Agradecidos pelas palavras do nosso querido companheiro espiritual, esse estímulo para a nossa fraternidade se fortalecer cada vez mais. Vamos encaminhando para o encerramento do trabalho, nos colocando cada vez mais à disposição do alto para perceber e receber todas as vibrações, os fluidos benéficos que tanto nos fortalecem. Cada um receba aquilo que for importante para cada um. Que possamos dessa maneira compartilhar com as pessoas que encontrarmos o que aqui de bom recebemos nesta casa. E para facilitar nossas ligações mentais, para que possamos sair daqui mais tranquilos ainda, vamos mentalmente acompanhar aquela prece que Jesus nos ensinou, que é tão simples e tão completa ao mesmo tempo. Meditando em cada uma das suas frases. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Muito obrigado, Pai, que seja feita sempre a sua vontade, não a nossa, e que possamos colaborar para que a sua vontade seja feita sempre.